Oi, gente. Hoje eu vim falar sobre a minha transição capilar. Na verdade, esse é um vídeo que eu tô pra fazer há bastante tempo e eu só tenho enrolado, então eu aproveitei o dia de hoje, que eu cancelei algumas coisinhas, pra poder fazer esse vídeo. Enfim, essa transição capilar eu vou tentar explicar cada passo. Eu não tenho muitas fotos, até porque foi uma coisa assim tão traumática pra mim, uma coisa que eu nunca tinha passado antes e que eu fiquei com medo, eu ficava com medo de ver meu próprio cabelo. Então eu não tenho direitinho fotos de cada etapa, até porque eu não tirava. Então eu vou juntar as fotos que eu tenho aqui, todas as informações que eu tenho aqui, e vou tentar colocar nesse vídeo e vou tentar explicar pra vocês como que foi cada etapa, como que eu lidei com tudo isso. E é isso. Espero que vocês gostem aí. Bom, gente, esse é o meu cabelo antes da descoloração. Foi um dia antes de eu ir pro salão que eu tive a coragem de deixar ele molhado, né, pra mim ver como que ele era, porque tinha muitos anos que eu não usava ele molhado, porque eu tenho um sério problema com a imunidade, né, a minha imunidade, assim, em relação ao meu cabelo, sempre que eu molhava eu ficava muito gripada, minha sinusite atacava, e aí, desde a minha pré-adolescência, quando eu fui ao médico por causa dessas gripes constantes, o médico me aconselhou, né, a usar o cabelo mais seco. E antigamente não tinha essas coisas que tem hoje, né, esses recursos que tem para cabelo cacheado, antigamente não tinha. Então acabava que eu optava mais pelo secador. Não muito pela prancha, eu nunca fui muito apegada na prancha, mas mais pelo secador. Então essa foto aqui era como eu usava ele a maioria do tempo. Eu usava ele. Eu sempre faço isso até hoje, eu ainda costumo fazer muito isso, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é secar a raiz do meu cabelo com o secador e usar uma escova giratória nas pontas. Por isso que ele fica com esse formato tão bonito, parecendo que eu fiz um babyliss, mas na verdade eu uso só os dois secadores para fazer isso. E eu escovo ele muito mais rápido dessa forma, eu levo em média aí uns 20, 30 minutos para fazer isso. E eu não preciso ficar usando prancha constantemente nele, porque aí ele dura até uma semana se eu precisar. E eu nunca gostei muito da prancha também, porque o meu cabelo ele nunca se adaptou muito bem à prancha. Nos 2 primeiros dias, até o terceiro dia, fica muito bonito, fica super reto, lisinho. Porém, no quarto dia, ou até antes mesmo, às vezes não dura nem 2 dias, as pontas já começam a ondular, e aí ele já começa a ter aquele efeito ondulado, e aí a prancha não fica, aí tem que ficar repassando para deixar ele bem liso. E eu não gosto muito de ficar repassando prancha, então por isso que eu evito pranchar ele ao máximo. Eu sempre tive o cabelo grande, desde pequena, sempre foi de médio a grande. E a minha mãe e a minha avó, por não conseguirem cuidar do meu cabelo quando eu era pequena, porque meu cabelo ele é muito fininho, então assim, ele embola demais, tem que ficar desembaraçando todo dia. E como a minha avó e minha mãe não tinham muito tempo, elas sempre me levavam no salão para poder cortar esse Chanel, e eu não gostava. Não gostava mesmo, tanto é que todas as minhas fotos de Chanel eu estou emburrada, porque eu odiava esse cabelo curto. Então, minha paixão pelo ruivo cobre, porque na verdade eu sempre pintava o meu cabelo antes de vermelho. E aí eu vi eu acho que ela é modelo, eu vi esse Instagram e eu achei maravilhoso o cabelo dela, eu achei que combinou muito com ela, então assim, eu apaixonei com essa cor, eu queria muito essa cor. Eu sempre gostei muito de tons ruivos, vermelhos, sempre fui apaixonada. Sempre pintei o cabelo, desde os meus 12 anos, eu sempre gostei de pintar meu cabelo de vermelho, dessas cores assim mais intensas. E aí eu vi essa moça e fiquei apaixonada com o cabelo dela e eu queria essa cor de cabelo. Então foi aí que eu resolvi tomar a decisão de ficar ruiva cobreada. Porém, gente, eu não tenho foto do exato momento que eu descolori o cabelo. Essa foto, na verdade, foi quando eu desisti, eu saí do salão, porque deu muito errado. A cabeleireira conseguiu deixar o meu cabelo acobreado do jeitinho que eu queria, porém eu levei um susto, eu assustei, eu não gostei na hora. E aí eu fiquei desesperada, nem esperei ela secar o cabelo, falei, gente, eu não vou conseguir ficar com o cabelo desse jeito. E aí eu lembro que eu falei com ela, tem como você escurecer só um pouquinho, deixar um ruivo um pouco mais escuro? E aí ela foi, tentou passar uma outra cor, não lembro direito qual cor que ela passou. Só sei que aí ficou manchado, uma parte ficou loura, outra parte ficou ruiva. E aí eu comecei a ficar desesperada e meu cabelo começou a ficar aquele seco, sabe? E aí eu fui e falei com ela, olha, eu não quero mais, eu quero que você escureça meu cabelo mesmo. E eu desisti do ruivo. E aí ela foi, jogou essa tinta pra escurecer o meu cabelo, também não sei a cor, gente. Esse dia pra mim foi um dia muito tenso. É...
E eu saí do salão desse jeito. Eu não cheguei a tirar foto dele ruivo, nem pedi pra tirar, porque de verdade eu fiquei muito assustada e eu não tinha gostado do resultado. Então por isso que eu pedi ela pra escurecer o cabelo. E aí ficou desse jeito e eu voltei pra casa. No segundo dia que eu fui pentear, que foi no dia seguinte, né? Ele já começou a quebrar as pontas, tanto é que ele tá bem menor. E eu senti que ele deu uma clareada também, mesmo sem eu lavar, não tinha lavado nem nada. E tava muito difícil pentear eles, de verdade. Ele tava mais embolado que o normal e eu não tava dando conta de pentear ele. Aí eu mandei mensagem pra cabeleireira. E aí ela falou que era bom eu esperar pelo menos uns 4, 5 dias pra mim poder lavar ele, porque ele tava muito fraco, né, por conta da descoloração. E aí passou-se, né, uns 3, 4 dias, eu lavei o cabelo e foi o momento assim mais assustador pra mim, porque na hora que eu tava no chuveiro e ele molhou, eu senti uma coisa muito elástica. Nossa, foi a primeira vez, na verdade, que eu ouvi esse termo, que eu fui pesquisar e vi esse termo de cabelo elástico, porque eu nem sabia que existia. E ele tava muito, muito elástico e tava caindo muito assim, fios da minha cabeça, sabe? E às vezes eu puxava as pontinhas assim e elas já saíam inteiras na minha mão e aí eu fiquei muito, muito preocupada, fiquei muito traumatizada. Comecei a entrar em desespero, fiquei perguntando o que eu ia fazer. Até que eu tinha conhecido um salão lá perto da casa da minha avó, que a moça estava fazendo uma promoção de hidratação. Eu acho que era uma hidratação por semana, tipo de reconstrução capilar, hidratação, essas coisas. E aí eu fui fazer com ela, gostei muito, ajudou um pouco o meu cabelo, mas assim, ele continuou elástico. Mas enfim, quando ela fez essa hidratação, ele voltou totalmente pro ruivo que tava quando descoloriu. E eu não gostei, gente. Eu sei que ficou muito bonito atrás, mas assim, eu não achei que combinou pra mim. E eu fiquei um bom tempo em negação com esse ruivo, mas continuei hidratando ele. Isso tudo aconteceu em 2017, foi em dezembro. Eu acredito que tenha sido na semana do Natal, ou uma semana antes do Natal, que eu passei por toda essa confusão aí com o cabelo. Essa foto foi no dia do ano novo, da véspera de ano novo, e eu fui desse jeito, com o cabelo. Eu já estava um pouco mais adaptada, né? Eu tinha aceitado que eu tinha destruído meu cabelo e que eu ia ter que aceitar e me adaptar à nova versão que ele estava, infelizmente, com a química. Aí eu fui, depois do ano novo, eu cortei ele porque as pontas dele estavam muito rala, muito seca e eu não estava dando conta de pentear. Quando eu penteava, elas quebravam. E aí eu acabei cortando com a irmã de uma amiga minha. Aí eu fiz esse corte médio. E aí depois disso eu fui pra praia com a minha mãe. E foi assim, uma das melhores fotos que eu tirei depois que eu pintei o cabelo. Levantou um pouco minha autoestima na época. Mas eu não estava feliz com esse cabelo, tanto é que lá eu não cheguei a molhar o cabelo muito no mar, até porque eu tenho um pouco de medo do mar. Eu entrava mais só com o corpo mesmo, eu não molhava a cabeça muito. Eu molhei a cabeça de 10 dias que eu fiquei lá umas 3 ou 4 vezes. E mesmo assim foi muito difícil cuidar dele lá, eu fiquei sempre hidratando ele 3 vezes na semana e tentando pentear ele com muita calma, não deixando ele molhado, né, porque ele estava muito frágil, eu tentava sempre dar uma secada, não escovar, mas dar uma secada nele para ele ficar mais firme. Essa foto foi quando eu voltei da praia, ele ainda estava inteiro, e aí eu quis pintar de vermelho, né? Eu já cheguei querendo pintar, falando que eu não queria ficar com o cabelo ruivo, porque eu estava me achando muito feia, eu não tinha gostado, e pintei de vermelho. Só que aí na primeira lavagem a tinta vermelha já saiu e aí voltou pro ruivo de novo. E aí as pontas ficaram mais ressecadas ainda. Ficou muito feio. E eu reparei também que algumas partes do meu cabelo na raiz tava com algumas falhas e parecia que ele caía mesmo da raiz, sabe? Não, não quebrava só as pontas. Algumas mechas dele saíam também porque tava tão fraco na hora que eu penteava que acabava saindo. Esse medicamento, o Lampsy Hair, que ele é pro cabelo, para ajudar a deixar o cabelo mais forte e acelerar um pouco o crescimento. Na verdade, esse remédio ele já é bem antigo na minha vida, eu já tomei ele na minha pré-adolescência, tomei um pouco também na adolescência. E aí, como eu lembrava que ele tinha feito muito bem pra mim, tinha deixado meu cabelo muito forte e o crescimento bom também, eu fui e confiei pra comprar ele de novo.
E aí eu tomei ele por uns 3 meses direto. Eu não sou muito boa com medicamento, então assim, 3 meses diretos, mas tinha dias que eu esquecia, tinha dias que eu não tomava, até porque eu sou igual criança para tomar comprimido. Nossa, eu faço muita pirraça. Então eu acabei tomando ele por uns 3 meses aí incompletos e depois eu parei, até porque ele é bem caro. E aí eu comecei a tirar foto do meu cabelo nesses meses, então assim, foi uns meses que eu reparei que ele estava mais forte, né? Ele tinha perdido um pouco, ele ainda continuava muito elástico, mas assim, tinha perdido um pouco da fragilidade quando estava molhado, depois que eu tomei esse medicamento. Então assim, foi os 3 meses que eu consegui manter ele. Só que aí depois eu não dei conta de continuar comprando, porque como eu falei, esses medicamentos eram muito caros. E eu também eu tava falhando muito, às vezes, em tomar ele também, e aí eu acabei deixando pra lá. Após isso, né, eu parei de tomar o medicamento, passou-se alguns meses e aí eu comecei a ter o primeiro corte químico mesmo. E depois disso meu cabelo foi só diminuindo no volume, na quantidade. E aí ele começou a ficar mais seco nas pontas. E aí eu comecei a ficar assim, com muito medo. Eu comecei a usar ele mais preso, né, pra não mostrar tanto. Só que ele tava tão ressecado que as pontas dele ficava cheio de uma bolinha branca. E aí eu comecei a ficar muito nervosa nessa época. Eu lembro que eu não queria sair na rua, eu não queria me olhar no espelho, eu não queria me arrumar, não queria fazer nada disso. E aí que eu tive a ideia de comprar um mega hair de tic-tac pra poder usar no cabelo, pra poder dar uma disfarçada, né? E aí, só que eu não comprei humano nessa época, eu comprei orgânico, até porque a minha pretensão de início não era usar todo dia, mas usar assim só quando eu fosse sair mesmo, só pra dar uma disfarçada, né? E só que assim, achar mega orgânico, ruivo, é a coisa mais difícil do mundo. Não sei hoje como é que tá, mas naquela época eu não conseguia achar, eu fui em vários lugares, eu não conseguia achar. E aí eu fui e comprei louro e coloria com canetinha permanente. Quem me ajudava nisso era o Alisson, coitado. Ele passou um aperto comigo essa época. Até que em um site eu consegui achar um mega mais vermelho, orgânico também, não era humano. E aí ele chegou, eu comecei a usar ele. Eu não usava solto, era muito raro usar solto, até porque a cor era incompatível com o meu cabelo, então eu usei demais, demais essa trança. Aí eu ia trabalhar com essa trança, eu saía com essa trança, enfim, essa trança me acompanhou muito aí. Até que passando os dias, né, que eu fui lavando, tentando hidratar o cabelo, ele foi quebrando, quebrando, porque ele começou a ficar muito frágil, até que ele ficou assim. Até que eu comecei a usar o Mega com alguns penteados para poder disfarçar. Ainda o orgânico, até que eu vi um vídeo da Bianca, né, que assim, foi um vídeo que acabou me incentivando muito a ir pro Mega Real e o Mega Fixo. E acabando que ela me contando a experiência dela, eu fui vendo, pesquisei também a fundo e assim, eu vi que era o cabelo que eu queria, porque quando eu pintei o cabelo de ruivo, eu me imaginava com um cabelão ruivo e era isso que eu queria ter. Então eu tomei coragem, tomei força e fui pra poder olhar o cabelo humano. Eu comprei, na verdade, meu primeiro cabelo no Mercado Livre. Eu comprei 300 gramas de cabelo e aí eu paguei uma pessoa pra poder descolorir ele pra mim. E essa foi a tinta que eu usei pra pintar ele de ruivo também. E esse foi o matizador. Não gostei, usei vários matizadores, usei Mutari, usei Magic Colors, nenhum ficou legal no meu cabelo. Esse foi o único que realmente pigmentou e ficou mais tempo, durou mais tempo a cor no meu cabelo. E aí veio um pouco da minha decepção, porque a pessoa que eu de início foi colocar o meu Mega não conseguiu colocar todas as gramas, ela deve ter colocado no meu cabelo umas 100 gramas só. E aí ficou desse jeito, bem ralo nas pontas, eu odiei, mas eu fiquei com o cabelo assim, acho que uns 3 dias até eu conseguir achar outra pessoa. Passados esses 3 dias, eu fui novamente uma outra pessoa lá no barreiro para poder colocar mais cabelo. E aí, mas mesmo assim, elas não conseguiram colocar as 300 gramas que eu tinha comprado. Elas colocaram, acho que aí umas 250, 220 gramas. E eu comecei a gostar um pouco do resultado, porque ele estava mais cheio, tinha mais volume, porém ainda assim não estava do jeito que eu queria, né? E na época as minhas telinhas não eram tecidas em uma tela maior,
Então acabou que usou minha cabeça toda pra colocar esse cabelo e eu não gostei, porque acabou me machucando muito. E eu não conseguia amarrar também, porque as telas acabavam que ocupavam muito da minha cabeça, então não dava pra fazer rabo de cavalo. O único penteado que dava pra fazer mais ou menos era esse, então de vez em quando eu andava com ele. Até que uns 2 meses depois, eu achei esse salão da IL Embeleze, que é da Lúcia. E assim, ela salvou a minha vida. Eu lembro que eu conversei muito com ela sobre o Mega, vi esse cabelo também dessa moça que ela fez. E eu falei com ela que eu queria desse jeito, eu queria um cabelo bem cheio, e eu compraria quantas gramas precisasse para o meu cabelo ficar exatamente assim. E aí ela foi e conversou comigo, falou que ela tecia, fazia em telas menores para não precisar colocar em toda a minha cabeça, colocar só em algumas partes e assim não ia me incomodar tanto. Feito isso, eu comprei mais umas 100 ou 150 gramas, não lembro ao certo, de cabelo para poder tecer, porque na hora do tecimento acaba que a gente perde um pouco de cabelo. Só que aí eu não paguei ninguém para descolorir, ninguém para pintar, eu mesma peguei e descolori o cabelo, que foi bem difícil, esses cabelos escuros é bem difícil clarear eles. Mas aí eu fui, pintei com a mesma tinta, comprei os pó descolorante, fiz tudo, até que eu matizei, hidratei ele e aí o resultado ficou assim. E esse foi o resultado de quando ela fez o meu cabelo. Eu usei ponto americano e eu usava somente 3 telas. Eu adorei o resultado. Eu postei aqui um vídeo meu dançando para vocês verem como que ficou diferente das outras pessoas. Ele ficou super maleável, não dava pra ver a diferença entre o meu cabelo e o Mega. Ficou muito natural e assim, eu fiquei apaixonada. Foi aí a partir desse momento que eu comecei a gostar mais de mim. Comecei a realmente me ver como eu queria me ver ruiva. E aí eu comecei a ficar um pouco melhor, mas mesmo assim ainda eu tinha um pouco de preconceito com esse ruivo, eu não me adaptei muito bem a ele, então eu queria muito que o meu cabelo crescesse rápido. E aí eu comecei a novamente tomar as vitaminas, que é o Lamp-C, só que aí eu não comprei no site, eu achei uma farmácia para poder manipular para mim por um preço muito mais acessível e aí eu comecei a tomar manipulado, mas daquele jeito, né gente, eu para tomar remédio sou muito complicada, então eu não conseguia tomar todo dia, mas eu continuei tomando do jeito que eu consegui tomar. Então essa foi uma época que eu comecei a usar muito a prancha, porque não tinha como o meu cabelo encaixar no Mega sem a prancha. Então eu pranchava muito meu cabelo e deixava o Mega mais só com o secador. Em média aí eu levava para poder escovar e pranchar esse cabelo, eu levava umas 2 horas e meia. Era muito tempo, porque era muito cabelo, então assim ficou um pouco desgastante. Mas eu conseguia trançar normalmente, eu conseguia fazer o coque e o rabo de cavalo. Porém, esse rabo de cavalo ele foi bem complicado, eu levava muito tempo para fazer ele porque tinha que esconder as telas, né? E era um pouco difícil subir ele também porque às vezes machucava a cabeça quando estava recente de manutenção. Mas enfim, dava para fazer, porém levava muito tempo para poder fazer. Tanto as fotos de rabo de cavalo quanto essa foto de agora foi em 2019, no início de 2019. E aí meu cabelo já tava crescendo um pouco mais, tava com fundo escuro e assim, foi a parte que eu mais gostei dele, porque eu gostei muito dele ficar com o fundo escuro e as pontas claras. Mas aí foi a época assim que eu mais recebi críticas também. As pessoas ficavam falando, nossa, tá feio o seu cabelo, por que você não pinta tudo de uma cor só? Por que você não pinta tudo de preto? Por que você não descolore o resto do cabelo e deixa tudo ruivo? E essa época foi a época que eu mais falei não na minha vida, tipo, eu não vou fazer isso, eu vou deixar ele crescer, porque eu quero que ele cresça saudável, eu quero que essa química toda saia. Inclusive foi uma época que eu cortei muito o meu cabelo. Eu cortava muito já que o Mega disfarçava muito, eu quase não via ele de verdade, porque o Mega, né, cobria ele mais. Então eu cortava muito ele para ele poder crescer e aquela parte descolorida jogar fora. E, enfim, foi a minha época assim que eu mais briguei com as pessoas também, porque elas viviam falando pra me pintar e eu não queria pintar, eu queria fazer do meu jeito. Nisso eu continuei tomando um remédio, meu cabelo cresceu pra caramba, ele cresceu muito forte, muito cheio. E aí essa foto já é do segundo semestre, mais ou menos, de 2019. E ele já tinha crescido muito, muito mesmo, e eu tava muito feliz com ele desse tamanho. E aí foi nessa época que que todo mundo começou a falar pra mim tirar o Mega, e eu ainda não queria tirar, porque só quem já usou o Mega Hair sabe o quanto que é difícil desapegar. Então eu tava muito apegada a ele ainda. E também ele ainda não estava do tamanho que eu queria que ele tivesse. E então eu esperei um pouco mais, eu falei, não, em 2020 provavelmente eu devo conseguir tirar ele. E foi se passando, né? E aí no segundo semestre de 2020, mais ou menos, na verdade foi em junho, eu fui para poder fazer a manutenção do cabelo.
E aí eu lembro que a Lúcia virou pra mim e falou, nossa, seu cabelo tá grande, tá muito bonito. E aí eu pedi ela pra tirar uma foto pra mim. E assim, eu amei. Eu falei, nossa, será que agora eu tenho coragem de tirar? Mas eu fiz a manutenção e fui pra casa. E aí eu fiquei comentando com a minha mãe, com o Alisson isso. Eu falei, nossa, olha como tá meu cabelo. Você acha que eu devo tirar? Será que eu vou assustar, ficar com ele um pouco mais curto? Até que 3 dias depois da minha manutenção, eu acordei e falei, eu vou tirar o mega hoje. Eu lembro que a minha mãe ficou assustada e falou, eu duvido que você vai conseguir tirar. E aí eu fui, peguei a tesoura, ela me ajudou a tirar, e aí eu fui e falei, meu Deus, eu não acredito que eu tirei. E eu me senti um pouco livre também, porque como era 300 gramas de cabelo, então às vezes pesava muito. E aí eu senti a cabeça mais leve, e aí eu fui e falei, eu vou cortar a franjinha também, porque eu sempre quis cortar. Na verdade eu já usava de pequenininha, mas assim, eu tinha medo de ficar feio em mim depois de grande. Mas já que era pra mudar, eu fui e cortei. Criei coragem, eu mesma cortei a minha franja, não fui no salão. Eu dei uma acertadinha nas pontas também, porque tava um pouco desigual. E aí eu tirei essa foto no primeiro dia que eu tirei o mega. E aqui é o meu cabelo 2 meses depois que eu tirei o mega, eu tirei uma foto dele. E aqui é quando eu comecei a fazer também a escova que eu sempre fazia, porque quando eu tinha descolorido não dava pra fazer, meu cabelo não aguentava, não enrolava. E aí eu fui conseguir voltar a fazer isso com o secador que eu fazia antes. E esse é o meu cabelo hoje, liso. Eu tirei essa foto há umas semanas atrás. E esse é ele só com o secador. E esse é ele cacheado. Mas, como eu disse, é muito difícil. Eu consegui usar ele cacheado por conta da minha imunidade. É uma coisa que eu já tenho que ir, né, no médico olhar, ver o que eu posso fazer. Mas por causa da pandemia acabou me atrapalhando. Bom, gente, então foi isso. Pra quem me perguntou muito se eu sinto falta do Mega ou se eu colocaria de novo, eu sinto falta sim, gente. Quem usa Mega sabe o quanto que é difícil de desapegar, ainda mais eu que fiquei aí 2 anos e meio. E eu tenho sim vontade de colocar, mas não no dia a dia, mais igual eu usava fixo. Eu tenho vontade de colocar, se caso eu for fazer alguma apresentação, né, espetáculo, book de fotografia também, eu acho que eu colocaria pra fazer, para poder não ficar limitado a alguns penteados. Eu gosto muito de fazer penteado. E só para essas ocasiões, uma festa talvez, mas fixo eu não usaria mais. Até porque o meu cabelo, ele tá numa fase assim que ele tá muito, muito cheio, de uma maneira assim que ele nunca esteve antes. E eu acho que se eu usasse um mega no dia a dia, ia acabar ficando muito cabelo, eu não ia dar conta de cuidar, porque eu já acho ele difícil para cuidar por ele ser muito cheio, sabe? Bom, gente, então foi isso o meu vídeo aí que demorou meses para sair. Obrigada por ter assistido até aqui e se puderem enviar esse vídeo para alguma pessoa também que esteja passando por transição, né? Porque só eu sei quanto que é difícil essa etapa e puderem curtir também, compartilhar, vou agradecer muito a vocês. E é isso. Obrigada.